Olá! Você tem notado que na maioria das cidades, principalmente nos grandes centros, o trânsito tem ficado cada vez mais caótico? Muito carro nas ruas, transporte público não funciona tão bem como deveria, não recebe a devida atenção e até mesmo os transportes não motorizados, como a bicicleta, também não têm recebido em muitas cidades a atenção que deveriam pelo poder público. Isso tudo tem a ver com mobilidade urbana, que é o tema da nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Networking, Escritório Compartilhado. Quer conferir? Roda a vinheta e fique ligado. E para debater esse tema, a gente recebe aqui no Debate Legal o Wallace Telles. Ele que é advogado, é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe e atua um pouco na área de mobilidade urbana também. Por isso vai trazer sua experiência, até sua experiência de vida, para falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Wallace, seja bem-vindo ao Debate Legal. Agradeço o convite e tentar responder um pouco dessas questões. Questões de suma importância, Afinal de contas, todo mundo está aí se deslocando pela cidade a todo tempo. E eu já queria começar falando justamente sobre isso. Quando a gente fala em mobilidade, muitas vezes a pessoa pensa em número de carros nas ruas, em qualidade do serviço de ônibus, mas pouca gente pensa no aspecto legal da coisa, que existe uma lei que vai disciplinar tudo isso. Aqui no Brasil a gente tem o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que entrou em vigor em 2012, que disciplina, dá algumas diretrizes para a mobilidade urbana no país. O que é que você tem para comentar para a gente sobre essa lei? Bom, essa lei, como você bem informou, foi sancionada em 2012, e ela tem como aspecto principal o fomento ao transporte coletivo, como política de mobilidade urbana e incentivando o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Essa lei, ela previa que em 3 anos todos os municípios com mais de 20 mil habitantes deveriam ter criado seu plano de mobilidade urbana, de acordo com as diretrizes do plano diretor de cada município, atendendo os aspectos da Constituição e do Estatuto da Cidade. No entanto, em 2016, quando eu já estava prestes a encerrar esse prazo, houve mudanças a partir de uma medida provisória e aumentou-se o limite para 7 anos. No mesmo ano, uma nova lei veio e mudou esse prazo para 6 anos, ou seja, 6 anos para que os municípios apresentem um plano de mobilidade urbana. Contudo, o que a gente pode verificar é que existe a possibilidade dessas manobras, Os municípios acabam não criando, tendo o seu plano de mobilidade urbana e conseguem adiar, o que acaba prejudicando a mobilidade urbana ou a acessibilidade nas próprias cidades. O direito da pessoa de se locomover com segurança, tudo isso, Você falou uma coisa interessante, que essa lei ela incentiva que o transporte público seja utilizado. O modal do transporte público, ela vai e faz que aquilo seja uma coisa principal, seja prioridade. Mas o governo, em um passado não muito distante, fez algumas campanhas de redução de IPI para a compra de veículos, etc., estimulando a compra de carro, de automóveis. Não é um contrassenso? Sim, de certa forma é uma contradição, porque essa lei ela decorre justamente da constatação dos diversos engarrafamentos, trânsito na cidade que dificulta bastante a locomoção e também da constatação de que nos últimos anos reduziu-se o número de usuários do transporte coletivo, tanto pela péssima qualidade do transporte coletivo quanto pelas tarifas altas. Então, criou-se o plano ao mesmo tempo que se incentiva o transporte individual através do consumo. Contudo, eu acredito que se houvesse realmente fomento e práticas reais, incentivando o transporte coletivo de qualidade, com tarifas justas, em alguns casos gratuitas, poderia ser um elemento que não traria tanta essa contradição, ou seja, poderia realmente existir um transporte público, que inclusive em muitas cidades a gente sabe que as pessoas têm carros, mas preferem usar o transporte coletivo quando ele realmente funciona e consegue dar um certo conforto e conseguir proporcionar que as pessoas mantenham seus compromissos de horário. Até porque às vezes existem cidades, até aqui no Brasil mesmo, que é muito mais difícil, muito mais custoso, muito mais trabalhoso você pegar o carro, vai enfrentar engarrafamento, quando chegar onde você vai ter dificuldade para estacionar.
Então, às vezes, o transporte público ele tem a via exclusiva, né? Ele tem um BRT de verdade, digamos assim, que vai percorrer a rua e você vai chegar no seu lugar, não vai se preocupar com o estacionamento, com nada. A política de mobilidade urbana, ela incentiva, como você bem disse, o transporte público. E ela também dá algumas diretrizes gerais para a questão da tarifa, né? E tem uma série de itens lá na lei, não me recordo todos, mas dois que me chamaram a atenção foi um que é promoção da equidade, ou seja, da justiça no acesso ao transporte, e a modicidade, né, tarifas módicas para o transporte valores público, baixos. Valores baixos. Você acha que o poder público vem cumprindo com isso? Eu acho que é óbvio, é claro, assim, que não há esse cumprimento, né? As tarifas em todas as cidades praticamente do Brasil provocam protesto, né? Grandes manifestações, como a gente acompanhou nos últimos anos, justamente por conta do seu preço elevadíssimo e principalmente se comparado com o serviço oferecido. Então, a gente pode ter a noção de que essa lei, na prática, ela não é cumprida e visualizada pelas autoridades públicas. Então, é uma lenda, digamos assim. Se torna, tem muitos termos lá que acaba se tornando letra morta, né? A lei não existe realmente na prática o fomento, né, a aplicação dessa lei e a aplicação e cumprimento dessa lei. Então, ela está lá escrita, mas o poder público acaba relevando isso. Até porque, como eu expliquei, existia um prazo, né, para cumprir parte dessa lei, que é o Plano de Mobilidade Urbana, e não cumprindo, os municípios ficariam sem poder receber verba federal destinada à mobilidade. Mas aí, com as manobras políticas, você consegue adiar esse prazo, então acaba não gerando essa preocupação dos municípios realmente atender aos ditames da lei, né? E para quem vai o prejuízo é para o usuário. Para o usuário, para a população. Agora é interessante você ter falado, só retomando um pouquinho o que você falou no início, a questão de cidades, municípios acima de 20 mil habitantes. Sim. Então, muita gente pensa que mobilidade só é um problema dos grandes centros, das grandes cidades, capitais, etc. Aqui em Sergipe, por exemplo, muitas cidades têm mais de 20 mil habitantes. Então, muitas cidades teriam que ter esse plano de mobilidade, né? Mesmo sem ter um trânsito, um problema com engarrafamento, tudo isso. O plano de mobilidade é pensado justamente por essa questão da acessibilidade, né? Porque não é só na cidade grande que as pessoas precisam ter acessibilidade por exemplo, a outros serviços públicos, né? Ter condições de chegar em um hospital, em uma escola, né? Esse é o termo da acessibilidade que se coloca na lei e nas discussões sobre mobilidade urbana. Uhum. Aqui em Aracaju, Wallace, sempre que começa a discussão para aumento de passagem, né? E aí aquela história, antes era a Câmara de Vereadores, quem decidia, o prefeito, enfim, fica às vezes esse jogo de empurra, veta não veta. Sim. Sempre começa um movimento popular, né? A população começa a se insurgir, alguns setores da sociedade contra esse aumento. Isso já vem há alguns anos, alguns movimentos organizados, inclusive, começaram a encampar essa luta. Mas o que eu queria lhe perguntar especificamente é, como é que você vê essa questão do transporte coletivo aqui em Aracaju, primeiro de uma maneira geral e depois especificamente quanto ao preço? Quais são os problemas que você enxerga nessas situações? Veja bem, eu acho que quanto ao transporte coletivo, é claro para a maioria da população aracajuana, a gente tem, por exemplo, poucas linhas, ônibus bastante sucateados, poucos ônibus, uma qualidade, podemos dizer, péssima de serviço, né? Tanto que no dia a dia a gente costuma ver poucos ônibus, ver muito mais a presença de carros individuais. E sobre a tarifa, já há muitos anos que a gente faz a denúncia das fraudes na tarifa, né? E aí eu aproveito para esclarecer, em 2013, que foi o primeiro ano que a gente conseguiu ter acesso à planilha de custo da tarifa, a gente conseguiu, o Movimento Não Pago, no caso, conseguiu fazer o estudo dessa planilha e constatar que haviam diversas irregularidades, né? Na época a gente fez um estudo, o aumento estava sendo feito para R$ 2,35 e a gente fez um estudo que comprovava que o aumento deveria ser no máximo para R$ 1,91, né? Salários do pessoal, né, que eles colocavam totalmente acima do que seria comum, materiais que geram custo que na verdade nem existe, como
câmeras em pneu de ar, câmeras de ar em pneu que eles não usam mais. Eu lembro dessa situação na época. Justamente. E aí várias questões e índices, os preços que acabam elevando o custo e sempre vem sendo transferido para o consumidor final, para o usuário. Na época, muitos acharam que era uma falácia, né, do movimento, podia ser apenas uma discussão política. Mas em 2016, o próprio Tribunal de Contas do Estado, fazendo análise daquela mesma planilha, constatou que havia fraude, né? Eles chegaram a um valor de R$ 2,09. Eles fizeram esse estudo também posterior, né? Isso pode explicar um pouco da diferença, e também não tenho certeza se eles verificaram a questão dos supersalários. Inclusive porque a comprovação dos salários é uma parte da nossa briga agora nesse processo que está correndo. A gente requereu que as empresas tivessem obrigação de apresentar o comprovante de pagamento do pessoal, para a gente saber exatamente quanto está sendo gasto com o pessoal. E o juiz concedeu, eles recorreram, perderam novamente e agora estão recorrendo ao STF. Então a gente ainda não tem esses documentos comprovando, entendeu? Porque eles está sendo travado nesse aspecto dentro do processo. Uhum. Você falou da planilha de custos e eu me recordo que recentemente aqui em Aracaju já está se iniciando mais uma vez o movimento para aumentar novamente a passagem. E aí foi pedida a planilha de custos, a SMTT, salvo engano, Sim. Me corrija por favor se eu estiver errado, e não foi liberada e se ingressou com mandato de segurança, foi impetrado o mandato de segurança, salvo engano por você, inclusive. Isso mesmo. Para que fosse liberada essa planilha. Essa planilha, então, enfim, foi liberada. Eu queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, o que foi que você encontrou nessa planilha, depois da sua análise? E segundo, o cidadão que se encontrar numa situação que ele acha que está sendo lesado por essas condutas do poder público, se ele pode usar, qualquer cidadão pode usar desse mesmo meio, do mandato de segurança também. Sim, qualquer cidadão pode usar. Na verdade, a SMTT já deveria publicar essa planilha, porque é um documento público. Independente da ordem judicial. Independente, já deveria estar lá. E já é terceiro ano seguido que a gente precisa entrar com o mandato de segurança para poder ter acesso. No caso em relação a fraudes dessa planilha, a equipe ainda está estudando, foi recentemente, né, que a gente conseguiu, ainda está estudando, tem que ter um cuidado e um estudo denso para poder afirmar alguma coisa. Mas o que a gente conseguiu descobrir é que o pedido de aumento vai de R$ 3,10 para R$ 3,97, o que eu tenho certeza que todo mundo vai considerar absurdo. E ainda ter cuidado com essa situação, porque muitas vezes é uma espécie de jogada, né? Você pede R$ 3,97, ganha R$ 3,50. Então, sobre o que a população pode fazer, além de ter a possibilidade de mandar de segurança e ingressar com a ação popular também, é de fazer essa pressão, né, política para que a gente não tenha um aumento, ainda mais quando se sabe, está comprovado pelo TCE, que existe fraudes na planilha já dos outros anos, né? E é com base no valor dos outros anos que é aumentado o valor atual. Uhum. Saindo um pouquinho do transporte público, indo para uma polêmica que hoje eu acho que é assunto e quando a gente fala de mobilidade urbana não tem como fugir disso, que são os aplicativos de transporte. Os aplicativos de alguns de carona, outros de serviço de transporte individual remunerado. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele tem uma categoria, eu vou até pedir licença para ler aqui, chamada Transporte Individual Privado, que é definido assim: transporte motorizado privado, meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares. Se sustentando nisso aqui, nós temos o Uber, por exemplo, e alguns outros aplicativos, que eu nem sei se existem mais, mas T81 e alguns outros que operam nesse estilo. Você acha que existe esse respaldo legal para o funcionamento desses aplicativos e no contexto da mobilidade, você acha que isso ajuda ou atrapalha? Bom, eu acredito que existe respaldo legal sim para a atuação dos aplicativos, não existe nenhum tipo de proibição, como você citou esse artigo aí, né, do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele já prevê a possibilidade de um transporte individual privado e a discussão se dá principalmente por conta dos taxistas que reclama a questão de a atividade do taxista ser regulamentada, né, o que para eles geram algumas dificuldades. E a do Uber e outros aplicativos não tem uma lei que regulamente. Porém, não ter uma lei que regulamente não significa que ele seja ilegal
e que ele não possa existir, né? Tanto pode que está previsto em lei e até mesmo no Código Civil. Se a gente olhar lá o artigo 730, ele fala do serviço que por meio de contrato, que pode ser o transporte de passageiros de forma individual, de forma privada e individual. Então, acredito que não está proibido, não tem lei que traga nenhum tipo de proibição ao serviço semelhante do Uber. Agora, você fala que não há lei que proíba, mas assim, alguns municípios eles chegaram a editar legislação proibindo esses aplicativos, incluindo Aracaju. Salvo engano. E aí vem uma grande discussão, né? Se essa lei seria ou não constitucional, se ela estaria ou não conforme a Constituição. Eu vou pedir para você explicar por que existe essa discussão e, se possível, você já exprimiu sua opinião, mas novamente. Sim. Veja bem, existe a discussão até porque se tratam de questões políticas, então um grupo exerce força política de um lado, outro grupo exerce de outro. Porém, se a gente for estudar e for analisar a Constituição, a gente vai ver que o município ele não tem competência para criar leis, né, que possam, como nesse caso, proibir algum tipo de serviço. Esse tipo de lei só pode ser criado pela União, ou seja, a regulamentação ou não regulamentação desse serviço tem que ser feita na Câmara dos Deputados. Transporte é de competência da União. O que o município tem, que gera discussão, é o fato de que a Constituição também prevê que os municípios podem legislar assuntos de interesse local. Mas assuntos de interesse local desde que não invada a competência da União. É a questão de organizar, justamente. O que ele pode é organizar como vai ser prestado serviço, assim como é feito, por exemplo, com o transporte coletivo. Ainda assim, com algumas limitações, porque a questão do transporte coletivo é dado, sim, uma competência maior ao município, né? E o transporte individual já tem uma certa diferença. Tanto é que a própria lei que foi criada aqui em Aracaju foi declarada inconstitucional agora em uma decisão judicial, né? Que foi a própria SMTT que entrou com ação tentando proibir o Uber, mas na ação em tutela antecipada ainda não chegou ao fim essa ação. A própria juíza reconheceu que não tinha esse direito de proibir a atuação do Uber e declarou a lei inconstitucional. Ou seja, para todos os efeitos, funciona regularmente, opera regularmente. Funciona. A única questão não existe uma regulamentação, né, que possa, por exemplo, prever como vai ser a prestação desse serviço ou questões de concorrência, por exemplo. Não existe. Muito provavelmente vai existir daqui a um tempo, até porque da forma que está, por exemplo, qualquer pessoa, no meu entendimento, pode ter o seu carro e criar um serviço mesmo de transporte individual. Pelo entendimento, é esse. E aí a gente não sabe que tipo de segurança ou insegurança isso vai gerar perante consumidores, perante a população em geral. Fora também o recolhimento por parte do município do imposto sobre serviço. Muito provavelmente o município vai ter interesse, né? Mas tem que, no caso, ter um lobby político, digamos assim, para que haja uma atuação federal nesse aspecto, né? Ok. Olha, a conversa da gente foi muito boa aqui. Mobilidade é um tema com certeza de interesse geral, né? Não é um tema que se restringe a determinados setores da sociedade, porque, como eu disse no início, está todo mundo transitando aí pela cidade, então isso interessa a todos. Vou deixar o espaço aberto para você, fique à vontade para fazer as considerações finais. Só queria destacar que, embora essa questão do Uber traga toda essa polêmica, e essa necessidade do debate por ser uma questão nova, eu ainda friso e quero pontuar que seria mais interessante mesmo a questão da efetivação de um transporte coletivo de qualidade, né? Eu acho que é a principal política para que a gente tenha realmente um plano viável de mobilidade urbana. E, inclusive, é o que a gente vem verificando em outros países, né? Fora da América do Sul, a gente vê essa tendência ao transporte coletivo. Eu acho que é aí que está o nosso ponto para a gente conseguir ter realmente uma questão de mobilidade urbana efetiva, que inclusive é um fator de qualidade de vida, né, da população de uma cidade.
E só para a gente não esquecer e não ser injusto, a questão também do transporte não motorizado, né? A bicicleta, vias facilitadas para que as pessoas possam andar pela cidade com segurança também. O que a lei também prevê, né, esse fomento e o incentivo à utilização de transporte não motorizado. Ok, Wallace, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a entrevista, espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like nesse vídeo, também se inscreva aqui no canal e acompanhe a gente pelas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.